E aí pessoal ligado no Zumbi Maluco, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez para continuar o assunto do vídeo da semana passada. Pois bem pessoal, o vídeo da semana passada eu tinha falado sobre a origem da pólvora, das primeiras armas, todo aquele tipo de coisa que eu tinha comentado sobre antes. E hoje eu vou focar especialmente nos tipos delas. Pois bem, vamos direto ao vídeo. Eu tinha comentado sobre, inicialmente, aquelas primeiros tipos de armas rudimentares, que foram os canhões de mão, aquelas armas feitas de bambu. Eu esqueci de comentar apenas de um detalhe. Essas primeiras armas de fogo usáveis, isso na Europa, isso como armas de cerco, foram as chamadas bombardas. Que elas eram uma espécie de morteiro, seria tecnicamente um morteiro, né? Um morteiro que era uma bacia de ferro gigantesca que jogava pedras ou esferas de metal do tamanho de uma bola de boliche em cima da construção do inimigo. Basicamente era isso que eu tinha esquecido de falar, né, de importante mesmo. Pois bem, você vai ter o uso prático delas como arma individual de soldados, uma arma realmente útil a partir do desenvolvimento do arcabuz, que eu tinha comentado anteriormente. Que ele era basicamente um canhão de mão que foi modificado, colocado uma coronha nele e um mecanismo de disparo. Que esse mecanismo chamado de serpentina, ele era um conjunto de barras de aço que faziam com que a mecha que estava acesa encostasse dentro da entrada onde se tinha pólvora. Porque assim, gente, o funcionamento de uma arma, principalmente de um desses armas tipo mosquetes ou arcabuzes, ela é muito simples. Você tem o cano de aço, que é onde você vai colocar pela boca dele. Isso é um detalhe, com a maioria dessas armas até o século XIX, elas eram carregadas pela boca do cano. Você teria a arma, você colocaria ela no chão, colocaria a pólvora diretamente dentro da boca do cano, colocaria uma esfera, normalmente de chumbo, se tratando de uma arma pequena, com uma vareta que fica embalada debaixo do cano, você retiraria, viraria ao contrário, colocaria pela boca do cano e compactaria essa munição junto com a pólvora, colocaria de volta essa vareta na posição dela. Junto ao mecanismo de disparo, havia uma peça chamada freezing pan, firing pan, eu não sei qual que é o termo em português, eu só sei das armas de pederneira que eu vou falar a seguir. Ela era basicamente uma tampinha que você colocava pólvora dentro e você ia usar ela, essa tampinha ela era conectada junto com o cano. E quando você acendesse essa pólvora que ficava do lado de fora, ela iria se incendiar, mandando faíscas dentro do cano, incendiando essa pólvora dentro e projetando esse projétil para fora e acertando ou não o seu alvo. Logo após o desenvolvimento dos arcabuzes, você irá ter o desenvolvimento das chamados mosquetes. Os mosquetes inicialmente eles eram armas um pouco mais fortes do que um arcabuz, afinal de contas elas tinham uma capacidade para ter uma maior quantidade de pólvora dentro da câmara e isso fazia com que ele tivesse um disparo muito mais potente. Você vai ter até o século XVII, aproximadamente, o uso predominante do chamado mosquete de fecho de mecha, que ele é um arcabuz de dimensões maiores. Por que fecho de mecha? Fecho é dado ao nome de todo dispositivo de disparo. Esse dispositivo, junto da serpentina, teria uma mecha de algodão embebida em álcool ou outro tipo de material inflamável de queima lenta. Ele ficaria queimando aos poucos e, a partir do momento que você pressionasse ou o gatilho ou a alavanca de disparo, ele iria fazer com que essa mecha encostasse nessa pólvora que fica na câmara exterior da arma, incendiando, fazendo todo o processo que eu expliquei anteriormente. Quase que automaticamente, pouco tempo depois, coisa de um século aproximadamente, ou até menos, no meio do século XVI, se a minha pesquisa não estiver errada, você vai ter o desenvolvimento de outro tipo de fecho, de outro mecanismo de disparo. Afinal de contas, o fecho de mecha era útil, porém, se estivesse ventando, chovendo ou à noite, ele seria pouco prático. Ventando, chovendo é meio que óbvio, afinal de contas, ele iria apagar, muito provavelmente ele iria apagar, não seria viável. E à noite ele iria acabar entregando a posição do seu usuário, do seu atirador. Logo depois, nesse meio tempo, o mecanismo que eles desenvolveram para poder resolver esse problema foi o chamado fecho de roda, o wheel lock, como você encontraria ele em inglês. Ele era como se fosse um tipo de isqueiro. Assim, como vocês estão vendo nas imagens, ele era uma roda metálica dentada
que era presa por uma mola. Essa mola você iria conectar uma chave nela, girar ela para trás até ela estralar, e nisso você colocaria em cima dela um braço que você teria uma peça de pirita, que era utilizada para fazer fogo, assim como a pederneira de isqueiros. Isso no momento que você, dentro dessa roda, logicamente ela teria a câmara de pólvora externa. Eu, de novo, gente, não sei o nome dela. Você teria essa câmara externa e você colocaria a pólvora nela, e quando você apertasse o gatilho, você iria liberar esse mecanismo que faria com que essa roda de isqueiro gigante, basicamente, se soltasse, soltando faíscas e fazendo todo aquele processo que nós conhecemos. Só que havia um problema com o mecanismo de fecho de roda. Ele era muito complicado e era muito caro, o que fazia com que ele fosse pouco viável para se produzir em larga escala. Porque nessa época, principalmente no século XVI, não só nessa época, de antes, já ao longo de toda a Idade Média, não eram os governos, os governantes, os reis que bancavam seus soldados, e sim os próprios soldados que tinham que se bancar de alguma maneira. Assim como seja um cavaleiro, seja um soldado no comum, seja um homem de armas, ele sempre teria que bancar o seu próprio equipamento. E nisso você vê que ele seria uma arma muito cara para se manter a larga escala. Claro, você havia uma certa distribuição, principalmente pela cavalaria. Uma coisa interessante, o mosquete, como eu tinha falado, ele não deixou de existir nesse meio tempo. Ele continuou sendo empregado por muito tempo e por muitos exércitos e muitos governos, pelo fato de ser uma arma relativamente barata e eficiente. Por mais que ela não fosse exatamente muito precisa a partir de 70 ou 80 metros, ele acabou sendo uma arma muito preferida, inclusive tornando a criar unidades próprias que foram caracterizadas pelo uso dessa arma, como os mosqueteiros franceses do rei Luís XIV. Os bandeirantes aqui no Brasil, eles chegaram a utilizar o mosquete, aliás, eles utilizaram o mosquete, afinal era a arma que se tinha na época, e os conquistadores na América Espanhola. Ele foi realmente muito popular. Um fato interessante é que em 1543, navegadores portugueses, que na época eles estavam basicamente navegando por todo o mundo conhecido, chegaram ao Japão. Chegando lá, eles introduziram o uso das armas de fogo, apresentando elas ao Shogun Tokugawa, um dos, né? E eles basicamente eles se espalharam por todo o Japão e foram as armas de fogo, no caso, na época eram arcabuzes, não é? Eles não se tinham o uso de mosquetes ainda, o uso generalizado pelo menos. Essas armas eram conhecidas no Japão como Tanegashima Teppo, pelo fato de elas terem sido produzidas na ilha de Tanegashima. Há dados que estimam que em 1600 aproximadamente, quando o Japão foi unificado pela Batalha de Sekigahara, haviam no Japão mais armas de fogo do que se existiam em toda a Europa. Isso numa época que a Europa já se combatia guerras na base da arma de fogo. Pois bem, seguindo esse processo, você vai ter o uso dessas duas tecnologias e, posteriormente, elas acabam se mostrando muito pouco práticas, no geral. Afinal, eles precisavam de uma outra evolução. Até que, no século XVII, na França, você vai ter o desenvolvimento de um novo tipo de mecanismo, o chamado mecanismo de pederneira. Ela aproveitava certas características de outras armas, como o meio de disparo de mola de certos arcabuzes de pressão, como o próprio Tanegashima, e as molas, as ideias utilizadas nos fechos de roda. Com isso se produziu um tipo de mecanismo muito mais seguro e eficiente, que era o de pederneira. Ele leva esse nome pelo fato de que no cão cabe aquela peça onde você engatilha a arma. Ele junto dele tem uma peça de uma pedra chamada pederneira, ou sílex, que quando ela é pressionada ou atritada contra o metal, principalmente aço, ela causa faíscas. E nessa peça, que eu estou dando um close agora nessa imagem, como vocês podem ver, existia uma peça que ficava logo à frente do cão que se chamava fuzil. E no momento que você apertava o gatilho e ele disparava, a pederneira raspava contra essa peça chamada fuzil, soltava faíscas que acendiam uma pólvora e faziam o processo que eu expliquei no início do vídeo. As armas de pederneira elas foram utilizadas do século XVII até meados do século XIX.
Se duvidar, elas foram utilizadas até por mais tempo, isso no início do século XX, em alguns lugares. No início do século XIX, finalmente, você vai encontrar o uso generalizado dessas armas. Essas armas vão estar espalhadas por todo o mundo conhecido, menos em alguns países do Oriente Médio, que eles ainda se utilizavam das armas de fecho de mecha, como os mosquetes Jezail, que eram muito utilizados pelos árabes, principalmente pelos mamelucos e pelos sarracenos. Só que, no início do século XIX, aproximadamente em 1807, você vai ter um desenvolvimento de um certo mecanismo criado pelo médico Alexander John Fawcett, que é a chamada cápsula de percussão. A cápsula de percussão ela é a precursora de todas as espoletas que se tem hoje em dia. Ela era uma pequena peça de latão com fulminato de alumínio dentro. Creio que fosse a principal, primeiramente fosse fulminato de alumínio. Que ele modificou uma arma de pederneira, trocou a parte do fuzil por uma que em inglês a tradução seria mamilo, mas na nipple no caso. Mas em português, pelas minhas pesquisas, pelas traduções, pelo que eu vi, chamam aquilo de ouvido. Nesse ouvido você simplesmente encaixa a cápsula de percussão e o cão ele era simplesmente modificado para apenas esmagar essa cápsula e fazer todo o processo. Bom, com isso você vai ter o desenvolvimento de toda uma nova categoria de armas. Os mosquetes, obviamente, vão continuar sendo utilizados até o final, mais ou menos metade do final do século XIX. Mas com essa possibilidade do uso das cápsulas de percussão, uma outra categoria de armas que foi inventada e teve essa possibilidade foi o revólver, que foi inventado por Samuel Colt em 1836. Mas isso realmente é papo para outro vídeo, pessoal. Pois bem, gente, o vídeo ficou um pouco mais comprido que o usual. Eu tive que dar uma estendida no normal, né? Ele vai ficar com um pouco mais de 10 minutos, pelo que jeito. Mas eu espero que vocês realmente tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like, comentem, deem sugestões, compartilhem, passe para frente o vídeo. Isso realmente é algo importante, gente. Eu estou tentando dar o melhor de mim para poder tentar entreter vocês de alguma maneira que seja possível. Pois bem, gente, eu vou deixar esse vídeo aqui por aqui e falou para todo mundo, valeu, um abraço e tchau.